Oi, tudo bem? Eu sou o Fran, sou agilista da Manifestando Ágil. Hoje estaremos iniciando um novo programa chamado Mais que 5 Mil na Agilidade, onde teremos alguns convidados e traremos algumas questões da comunidade. Acompanhe só o papo que eu bati hoje com o Vitor Gonçalves. Cara, Vitor Gonçalves. Quem é o Vitor Gonçalves no dia a dia? Quem é você, Vitor? Sensacional, Franair, obrigado aqui pelo convite. Bom, eu sou um cara que eu me classifico tentando não ser muito clichê, mas uma metamorfose ambulante, como diria a música. Eu acho que uma das coisas que mais define o que é viver é o quanto você se sujeita a experiências. Então, eu sou um colecionador de experiências, um eterno aprendiz, apaixonado pela minha família e, sobretudo, com uma energia e crença inabalável de que eu posso fazer o que eu quiser. Então, esse é o Vitor Gonçalves. Cara, que massa, cara. Cara, e o que é que tu gosta assim, de fazer no teu dia a dia, além assim de coisas que são prazerosas do trabalho, cara? O que é que tu gosta de fazer também no teu dia a dia? Ah, cara, eu acho que uma das respostas está bem atrás de mim aqui no meu cenário, né? Show de Eu bola, sou. cara. A nossa família é uma família que brinca ali na linha entre o geek, o nerd, a cultura pop. Então a gente assiste muitos filmes e seriados que permeiam por esses universos. A gente gosta muito de anime, né? A gente tem uma relação, inclusive o nosso filho tem 6 anos agora, faz 7 agora esse ano, no meio do ano. Ele também é apaixonado por super-herói, por todo esse universo que a gente estabeleceu aqui como fomentador de cultura mesmo. E não, isso não é apenas algo do informal ou do entretenimento passivo. A gente transformou isso em algo realmente que nos dedica uma energia. E a gente criou o Terapia Nerd, né? O podcast que eu e a Tayana, minha esposa, a gente compartilha insights, reflexões sobre a personalidade de personagens desses universos. Então, já passaram por lá Darth Vader, Thanos, Homem de Ferro e de animes, vai mais um monte aí. Enfim, tem muita coisa legal ainda por vir. Então, assim, gosto muito desse universo, gosto, não tenho ido desde que a pandemia começou ao cinema, mas gosto muito, e por isso transformei a minha casa num cinema, então a gente tem os nossos rituais aqui de cinema, e a gente assiste todos os nossos seriados com a nossa pipoquinha clássica junto, né? E gosto muito de jogos. Cara, jogos. Obviamente é difícil falar de tudo que eu curto, né, fazer, mas sim, tô destacando algumas das coisas. Gosto muito Uhum. de jogos. Eu tenho 6 videogames em casa, né? Então, Caramba. que eu gosto razoável. Não jogo todos, mas eu procuro estar sempre jogando alguma coisa. Aliás, uma curiosidade sobre mim, eu aprendi a falar inglês jogando videogame, né? Então, aqueles que não valorizam o videogame pode se permitir a uma experiência e rever conceitos, porque você pode aprender muita coisa ali. É, cara, eu também sou dessa levada, saca? Que eu aprendi muito do inglês mesmo jogando joguinhos, RPGs e afins, né? Cara, e assim, exatamente nesse ponto que você colocou de trazer a cultura geek, o pop, o nerd e tal, que você falou que tá enraizado na tua família, cara. Qual que é a importância disso pra ti no dia a dia, principalmente nesse momento complicado que a gente tá vivenciando hoje em dia? Ah, cara, quem assistiu alguma palestra minha antes, principalmente antes da pandemia, eu abordava temas do meu trabalho sempre ancorando ao universo geek nerd. Então eu cansei de falar sobre como o RH de uma organização deve lidar com os funcionários e escolher bem as pessoas, o próprio exercício de liderança, contratar as pessoas pelos valores, pelas atitudes, o capacitação técnica você dá. Eu falei muito disso, por exemplo, ancorando com os filmes da Marvel, com os Vingadores. Eu acho, por exemplo, o sexteto original dos Vingadores, do universo cinematográfico, brilhante. Aqueles atores nasceram para fazer aquilo, né? Então, na minha opinião. E falo que o RH da Marvel acertou em cheio. Então, por que eu tô contando isso? Porque eu ancoro muito do que eu aprendo com filmes, principalmente dessa realidade que eu sou apaixonado, ficcional, fantasiosa, porque elas têm muitos recados que, se você conseguir transpor a barreira do ficcional ou a barreira do super, tudo super estimulado, você consegue ver que tem lições para o teu dia a dia.
tem lições para a tua realidade. E uma delas, nesse momento de pandemia, que eu falei muito, 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 é uma frase do final do filme do Pantera Negra. Eu vou falar e não é spoiler, porque é só uma frase que para alguns não é muito conectada. Se você não viu o filme, tudo bem. Mas a frase é mais ou menos assim: em tempos de crise, tolos erguem muros e sábios constroem pontes. Então, o que a gente precisa fazer? Construir pontes. E aí eu fico tirando tantas lições de tudo isso e aplicando na minha vida, aplicando nos meus relacionamentos, aplicando no meu trabalho. Então, é muito importante para mim. Esse universo é um universo que não tem barreiras, não tem filtros, não tem limites. E eu escolho os limites que eu quero aplicar na minha vida a partir desse universo fantasioso. Então, para mim, é extremamente inspirador. Fantástico, cara, fantástico. Eu acho que lá na Jornada do Herói, né, se não me engano, é Joseph Campbell, se não me engano, né? Exatamente, cara. Assim, a gente, tirando algumas camadas, a gente pode pensar também nos desafios que o profissional tem e traça no dia a dia, né? Se a gente fizer algumas analogias, algumas comparações, a gente consegue enxergar bem o que é dito ali por ele, né? Fantástico, cara. Às vezes a gente não vai no fundo do poço e aí no meio daquela situação a gente se descobre e a gente realmente se entende e se percebe como muito mais, como poderia ir muito mais além, desenvolve novas habilidades, aí supera. Isso faz parte da jornada do herói, faz parte da nossa realidade na vida, né? Exatamente, exatamente. Beleza, cara, caindo um pouco agora do contexto para essa parte de agilidade, cara. Eu sei um pouco da sua trajetória e tudo mais, né? E hoje, com a experiência que você já vivenciou nos lugares, nas empresas que passou, como que você vê as pessoas sustentando a agilidade frente ao imediatismo de quem está acima gerenciando? Tipo, as pessoas querem tudo aquilo para ontem e tudo mais. E como é que a gente consegue equilibrar isso? Cara, sensacional. Eu vejo assim, primeiro que em tempos de crise pandêmica, a gente tem uma oportunidade de aceleração de conceitos aplicados na realidade, aplicados na prática, por um agente externo que oprimiu a realidade que você tinha antes, te esmagou na parede, então você tem que fazer algo diferente. E isso, para muitos negócios, é uma verdade, para outros até não. Para outros, né, muita coisa melhorou no cenário da pandemia, mas a verdade é que grande parte precisou se adaptar. Então eu vejo, o primeiro passo é, quando um agente opressor aparece na tua frente, você tem a oportunidade de realmente adotar algo novo, né, algo te forçando a isso. E esse cenário, vendo o momento que a gente está, praticamente um ano, aliás, um ano de pandemia, né, que a gente está vivendo, estou datando aqui nosso encontro, mas é isso, o que você vê? Você vê pessoas correndo, quando cabe o cenário metodologicamente falando, o cenário de agilidade, você vê pessoas desesperadas profissionais, líderes, desesperados através de práticas que sejam alternativas para entregar mais, entregar melhor, entregar mais rápido. Então, quando você fala que você quer entregar mais, melhor e mais rápido, por que você quer isso? A verdade é, você tem um propósito, seja ele garantir o teu market share, aumentar tua ocupação no mercado, você quer aumentar a tua receita, você quer fidelizar cliente, quer refidelizar cliente. Tem vários motivos aí, não quer perder cliente, né? Tem vários motivos aí, evitar o churn, quando a gente fala de segurar o cliente, mas a questão toda a maioria das pessoas acaba se tornando tão ansiosa pela entrega e acaba que por conta desse processo olha só para o método e para a ferramenta que pode te ajudar a chegar lá. O ágil, por exemplo, pode te garantir uma entrega melhor, uma entrega com mais qualidade, uma entrega que até mesmo a rapidez dela seja algo que você perceba na linha do tempo, pode acontecer, mas agilidade não é pressa, agilidade não é fazer de qualquer jeito, né? E por mais que eu fale isso e seja muito comum para quem está ouvindo a gente, eu quero lembrar que o ser humano ele não é guiado pelo que está escrito. Ele é guiado pelas crenças que estão instaladas na cabeça dele. Então, se ele tem a crença que ele tem que entregar mais, melhor e mais rápido, não importa que ele não leu num livro que ele tem que trabalhar a cultura. Na hora, no fim do dia, a padaria tem que entregar pão. Então, ele vai pressionar as pessoas, ele vai meter o método acima de tudo, porque o método é o que tangibiliza. Então, as pessoas correm para respostas mais curtas para implementar a realidade alternativa que ela precisa no momento. E a realidade, como é que você cobra isso? É olhando para método. Então você vê uma massificação metodológica muito grande. É fundamental, é essencial. Sem método você não ganha competência, você não acelera o teu jogo no ganho de competências, mas eu vejo que ainda há um gap muito forte quando a gente fala de cultura organizacional, porque uma coisa é fazer ágil e a outra é pensar
ágil para ser ágil, né? Uma é fazer, faz aí, a outra é pensar para ser e se tornar efetivamente. Então, o caminho do se tornar, eu vejo que tem muito feijão com arroz para comer ainda, enquanto que no fazer, né? Pega um time aqui, auto-organiza, ou nem auto-organiza, mas garante que tenham algum tipo de empoderamento, que, aliás, eu odeio essa palavra, mas depois eu até posso falar por quê, mas garante que aquela galera tem alguma visão de tomada de decisão e segue o jogo com algum método. Mas e a cultura transformou? Provavelmente não. Então, o cenário que eu vejo é esse. E como é que a gente pode lidar com essa situação? Primeiro, é observar que não adianta ter um patrocínio executivo para garantir a transformação de uma organização. O patrocínio executivo, ele precisa existir, sem dúvida nenhuma. Ele é tracionador, ele é um combustível. Mas, cara, combustível é igual você ter um carro, uma moto, um avião, ou o que quer que seja. Aliás, se você tem um avião, parabéns, né? Mas, porra, o que acontece quando você põe o combustível e anda com ele? Acaba em algum momento e tu tem que reabastecer. Então, é um assunto muito mais spread, ele é muito mais abrangente. Você não bota o combustível só do patrocínio executivo. A liderança média, middle management, precisa estar envolvida, engajada no jogo, precisa se comprometer, precisa ser muito bem sensibilizada para entender que através da agilidade você não perde poder, mas você multiplica o seu poder. Essa que é a visão, essa que é a sacada. E muita gente não tem isso. E acaba por conta dessa percepção errada, às vezes, que a agilidade é só uma metodologia e não tem princípios e valores. A maioria das pessoas esquecem de falar do manifesto e só vem falar de Scrum, Kanban, qualquer outra coisa. E acaba não olhando para o Lean, por exemplo, né, para essas coisas mais essenciais. Então, tem uma visão distorcida. E a agilidade é um métodozinho que você aplica aqui e manda as pessoas fazer de tal forma, mas você não mudou a tua forma de pensar e exercer liderança. Então, você acaba tendo modelos de distribuição, por exemplo, de lucro, olhando somente para o indivíduo, não para a formação de um time. Você acaba tendo métricas de acompanhamento que vão somente no prazo e no escopo. Não está olhando, por exemplo, a satisfação do cliente, o valor produzido, né? Então, tem gatilhos de negócio que precisam mudar na cabeça das lideranças, principalmente médias. Porque no Brasil, se você for parar para ver, gestores, gerentes, de modo geral, exercem mais de 50% do seu tempo atividades operacionais. Isso é da nossa relação empresarial. Então o cara está metido, está enfornado na operação. E como ele está na operação, por mais que tenha abaixo coordenadores, analistas sêniores ou o que quer que seja, ele é o gerente. Então, teoricamente, o crachá pesa. Então ele vai meter o dedo na operação. Então, olha como isso é uma visão que consome tempo e energia das pessoas, engargala, e isso é que realmente faz as empresas não serem ágeis. Normalmente o gargalo está ali. Então, trabalhar bem a sensibilização com lideranças intermediárias, lideranças médias, é um jogo fundamental. E também encontrar quem são seus aliados, né? Você precisa saber quem são seus aliados nesse jogo. Quem pode te ajudar a jogar o tabuleiro de xadrez, né? Você começa a dançar sozinho na festa, mas você tem que convidar alguém para dançar. Quem você vai convidar? Qualquer um? Não, pô. Tem que ter alguma habilidade, alguma coisa para você observar, puta, aquela pessoa tá mais disposta, se eu convidar, ela vai aceitar dançar comigo. Por quê? Sei lá, porque ela tá olhando para mim. Então você tem que entender essa realidade. É assim que funciona dentro de uma empresa. Por quê? Porque são pessoas. Seja onde estiver, são pessoas. Então, assim, lideranças médias, olhar para os seus primeiros aliados, começar um núcleo piloto para depois escalar e por aí vai. Show de bola, cara, show de bola. Aqui para finalizar, cara, a gente observa, e na realidade muitas pessoas comentam que assim, a gente já viu as ondas de agilidade, né? E o que é que você imagina que vem depois do ágil, cara? Isso é uma pergunta bem interessante, cara. De verdade. Quando eu penso que pensar no que vem depois do ágil é uma. Qualquer resposta que eu dê aqui, a princípio, tem um quê de tendencionismo. Eu vou até chegar nisso, tá? Vou falar um pouco do que eu vislumbro. Só que tem um detalhe que eu quero deixar bem claro. Eu acho que a gente ainda está engatinhando na agilidade. Para mim, a gente não. Que empresa você consegue levantar aí que é ágil de verdade, seguindo lá o framework do Knefin e aplica agilidade raiz no cenário de alta complexidade? Tem pouquíssimas no Brasil ou pouquíssimas conhecidas. A verdade é essa. Você tem muita gente tentando, aprendendo. Como é um processo que, olha só isso, para você se tornar ágil, ser ágil, né, passar pela transformação ágil e ser considerada ágil de verdade, uma organização ágil, você precisa usar conceitos de agilidade para chegar lá. Você precisa ser empírico.
e durante o teu processo aprender sobre o que cabe para você, como lidar com os teus desafios que são singulares, né? São pessoas no jogo, né? Cada pessoa é um universo dentro de um contexto maior. Então, quando você para ver isso, tem muita gente tentando, o que é bom, mas a gente está aprendendo muito, porque toda hora tem evento de agilidade aí para compartilhar experiências, para compartilhar o que cada um está fazendo, exercitando. Então, assim, acho que há muito espaço ainda para a gente trabalhar com agilidade. Mas a essência para mim hoje, o que vem depois, eu não sei nem se é tão depois assim, mas é a gente começar a pegar lá nos horizontes de inovação, vou pegar a referência da McKinsey, H1, H2, H3, se você fizer uma conexão disso com a agilidade, para ver que mais de 80% das empresas no mundo utilizam seus esforços concentrados no H1, que é manter a operação, é uma inovação incremental, e aí usam métodos ágeis para garantir entregas mais recorrentes, frequentes naqueles incrementos que vão levar ao mercado. Então, elas usam a agilidade para aumentar o time to market. Beleza, show de bola, é lindo isso, e quando faz certo. O H2, o H2 ele está orientado a alguns experimentos de modelos de negócio dentro de um cenário que não é tão desconhecido ainda. Agora, isso você acaba usando um pouco mais de experimentação. Aí você não está fracionando o teu projeto em partes menores, né? Como seria pegar lá um projeto grande e dividir em sprints. Mas você está fazendo ali alguns ciclos de discovery para experimentar, para aprender sobre uma realidade. Só que isso ainda está num cenário ainda é um campo de controle, sabe? Ainda tem uma realidade que o que você está ali observando? Está observando, será que o meu mercado quer isso? Será que tem cliente para essa realidade? Será que está bom desse jeito? Então, as investigações vão um pouco nesse sentido. Você está olhando para modelo de negócios ali um pouco. Mas quando você vai para o H3, que é onde eu acho que tem uma tendência de crescer e botar os olhos mais fortes lá, o holofote mirar para lá, é você ter uma disrupção. Então você vai pegar um modelo de negócio completamente diferente de uma coisa que você nunca viu e vai botar para jogo, vai rodar discovery, vai rodar N práticas de inovação, design thinking, o que quer que seja, para poder entender se tem mercado, só que muito mais que isso. Como é que você lida com os desafios de regulamentação de um mercado específico, por exemplo. Então eu vejo que você vai ter processos de inovação que vão quebrar barreiras com muito mais intensidade daquelas vistas por aqui. Então, por exemplo, o Uber quebrou uma barreira quando ele chegou. Mas hoje o que ele faz de inovação é muito mais no H1. Os incrementos são muito mais... A aplicação de práticas ali de desenvolvimento de software, de produtos, são muito mais para incrementar. Agora, quando você fala que o cara está lançando daqui a pouco sei lá quando, mas o drone de passageiros autônomo, imagina, você entrar no drone e vai voando por aí e vai chegar em tal lugar, né? Cara, isso você está desafiando regras de compartilhamento de espaço aéreo. Como é que a ANAC lida com isso? Então, repara que a sensibilidade no H3 é muito maior. Então, você tem um campo de investigação muito maior. E isso faz com que os profissionais envolvidos tenham uma cabeça muito mais de business do que só olhar para uma parte, um silo funcional dentro de um projeto. Então, eu vejo que uma tendência é a gente observar muito mais, depois do ágil, que a gente conhece como um ágil para incremento, é um ágil para experimentação disruptiva. E eu não sei que nome a gente vai dar para isso, tá? Apesar de ser conceitos de inovação disruptiva, ser um conceito muito antigo, quanto disso você vê na prática em escala? Você não vê. Mas eu acredito que esse é um próximo passo. E a agilidade vai contribuir muito, entendendo que você precisa fracionar uma iniciativa, experimentar, usa ali em startup, faz MVP, aquela coisa toda, mistura com protótipo, POC, seja o que for, mas você vai conseguir ter descobertas de challenges muito maiores. Você pode, por exemplo, daqui a pouco ver que o que eu posso falar aqui agora é uma grande bobagem, mas é só um exemplo. Correios. Daqui a pouco você vai ter inovações que vão desafiar os Correios. Para que você precisa dos Correios se você tem outro modelo de negócios que entrega produtos de maneira completamente automatizada? Então você começa a pensar o que vai ser dos milhares de carteiros do Brasil. Então, assim, as inovações, eu creio que elas vão para um caminho de entregar uma experiência do cliente muito mais favorável, muito mais autônoma. E através da visão autônoma, eu creio numa economia mais tecnológica.
Então, assim, tentei dar uma resposta abrangente aí. A agilidade continua existindo, para mim, perde no futuro o protagonismo que está tendo hoje, por conta desses movimentos Covid, está tendo um protagonismo grande, mas perde um pouco o protagonismo, mas ela é base para você alcançar resultados de disrupção e quebrar barreiras do mercado. Cara, fantástico, cara, a tua visão, teu posicionamento, do que a gente pode estar esperando aí pra frente, cara. Queria te agradecer por essa oportunidade de estar cedendo teu tempo para esse bate-papo, cara, em nome do Manifestando Ágil. Cara, recados, jabá, o que é que você conta aí? Por favor. Sensacional. Cara, prazer sempre estar com vocês. Manifestando é uma iniciativa que eu acho fantástica. E, cara, eu acredito que o momento que a gente tem de mundo é um momento que se fala muito sobre aprender, estar aberto a aprender o tempo inteiro. Mas eu acho que um recado que eu quero deixar nesse sentido é humildade para aprender. Eu acho que você precisa ter humildade para reconhecer que você precisa aprender algo diferente. Então, antes do aprender, que o Alvin Toffler dizia, aprender a aprender, né? Você precisa ter humildade para reconhecer todo esse cenário externo e interno e falar, cara, o que eu preciso daqui para frente? E tomar cuidado para não querer aprender tudo, porque você não precisa de tudo. Ninguém precisa de tudo, né? Senão você cria um outro problema maior, que você só lê, aprende, faz curso e não sai do lugar. Então, falando em curso, momento jabá, eu criei o Agile Hacking, né? Você me deu espaço, então eu vou falar, pode, né? Com certeza, com certeza. Então, tá bom. O Agile Hacking, pessoal, é um programa imersivo que eu criei para apoiar líderes no processo de transformação ágil das organizações. Eu ensino exatamente o que eu faço para que uma empresa tenha cultura ágil e ela consiga se perpetuar dentro dessa realidade. Não é fácil, não é simples, não tem receita de bolo, só que eu passei por diversas experiências, fracassei e hoje eu acerto muito mais. E a partir de tudo isso eu compartilho exatamente tudo que deu errado e tudo que tem mais chances de dar certo. E a partir de uma experiência de 3 meses, você sai dali querendo mudar o mundo. E o mundo é a tua empresa. Então esse é meu compromisso e te mentorar nesse processo ao longo dessas 12 semanas. É isso. Então, quem quiser acompanhar lá, quem quiser fazer parte, o Agile Hack está com turma aberta agora. Primeira aula é dia 29 de março, primeira aula da próxima turma, que é a primeira turma aqui de 2021, é turma 3. Começa dia 29 de março. Quem quiser, acessa agilehacking.com.br. Fantástico, cara, fantástico. E eu super aconselho porque eu tive lá na primeira turma, cara. Fantástico demais. Verdade. Cara, mais uma vez aí agradecido pela oportunidade desse bate-papo. E, gente, sigam manifestando nas redes sociais, sigam o Vitor Gonçalves e a gente se encontra no próximo momento. Até mais.